Olá, estamos aqui na nosso terceiro vídeo da série O que é o Evangelho. Então, como essa série ela é muito importante que você já tenha assistido o vídeo 1, o vídeo 2 para estar aqui no nosso vídeo 3. Realmente é importante. Então, se você não viu os outros dois, dá uma parada aqui e volta lá para assistir o vídeo 1 e o vídeo 2 sobre o que é o Evangelho. Esse assunto que é o assunto mais importante da sua vida. Aquilo que vai definir o nosso destino eterno. Se você compreende certo o que é o Evangelho, então você pode ter a fé no Evangelho que vai te salvar. Se você conheceu, compreendeu um outro Evangelho, como Paulo vai dizer, para nós lá, os Gálatas, um outro evangelho, o evangelho distorcido, o fato de você crer nesse evangelho distorcido não te traz salvação, porque você creu numa mentira. Então é fundamental entendermos o que é o evangelho. E a gente está usando aqui o livro de Romanos, que é onde a gente tem o evangelho mais detalhadamente. E lá no início, você lembra que eu falei que o texto que foi o texto base da Reforma Protestante, esse retorno justamente ao Evangelho, aconteceu em Romanos capítulo 1, no versículo 16 e 17. E a gente vai ler eles de novo e vamos seguir aqui na leitura do texto juntos. O texto diz assim: eu não me envergonho do Evangelho. Eu não tenho vergonha do Evangelho, porque aí ele vai explicar o que é, né? É o poder de Deus, e a gente falou sobre isso, que o Evangelho não é o meu poder, não é a minha capacidade, mas é algo que Deus faz para a salvação de todo aquele que crê. A nossa parte é fé, é crer. O poder é de Deus. E ele diz primeiro do judeu, por quê? Porque Jesus primeiro veio para os judeus. Jesus é o Messias prometido do povo judeu, a linhagem de Jesus desde Abraão. Então ele primeiro vem para os seus, mas como João vai dizer no seu belíssimo evangelho, veio para os seus, mas os seus não o receberam. E agora ele também vem a nós. Nós somos esse povo também chamado, os gentios. Aí ele fala aqui depois do grego. Todos nós, todos os que não são judeus, agora somos chamados. Todos aqueles que creem se tornam um único povo. E ele diz, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Nós falamos sobre tudo isso no vídeo 1, né? Essa mensagem que estava ali oculta, de repente é revelada. E o que tinha dentro ali era a justiça de Deus. Aquilo que ele fez lá na cruz do Calvário em meu favor. A justiça que eu era incapaz de gerar. Nós somos incapazes de gerar essa justiça, uma justiça que satisfaça um Deus plenamente santo. Mas ele revela essa justiça lá na cruz, a justiça de Deus. E ele vai dizer uma justiça que do princípio até o fim é pela fé. Essa justiça que acontece na cruz, ela é atribuída a mim, do início ao fim, pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. E aqui ele termina essa introdução e ele justamente no versículo 18 ele vai dizer, portanto, ou seja, agora ele vai começar a dar os detalhes desse evangelho maravilhoso. E ele vai começar a tratar aqui pelo assunto que é o assunto primeiro que eu sempre falei para vocês, a questão do nosso pecado. Tudo começa com a compreensão de como nós somos pecadores e de que a ira de Deus está sobre o nosso pecado. Veja o que o texto vai dizer. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda a impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça.
pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Veja a clareza do texto. Ele está falando que a ira de Deus, ela permanece sobre toda a humanidade. Por quê? Porque desde a criação do mundo, quando eu e você contemplamos a criação, seja na sua grandeza expandindo para fora no universo, nas galáxias, na grandiosidade daquilo que nos cerca, quando você para olhar para essas coisas, a infinitude delas, das estrelas, os seus tamanhos incompreensíveis, você vê a grandeza. Os céus dos céus testificam a glória de Deus, o salmista vai dizer no Salmo 19. Ou quando a gente olha para dentro, quando a gente vai olhando para o ser humano, para mais minúscula célula, para o mais minúsculo átomo, que até hoje os cientistas vão cada vez mais subdividindo o átomo, e quando pensam que chegaram no final, tem mais subdivisões até chegar à conclusão hoje de que não existe a matéria em si, tudo que existe é a energia, porque dá para você ir dividindo até porções infinitas. Então, a glória de Deus, ela está para fora e para dentro, mostrando os seus mistérios insondáveis. E isso, a Bíblia está dizendo, isso tudo nos torna indesculpáveis, porque é claro que existe um Criador. A natureza, a beleza da criação testifica desse Deus. E a gente já pode ver ele claramente. E ele diz, por meio das coisas criadas, de tal forma que nós nos tornamos indesculpáveis. Eu e você, diante de Deus, por causa da sua revelação na criação, nos tornamos indesculpáveis. E você vai ver o porquê. Ele vai explicar o porquê que eu e você, ao simples fato de contemplarmos a criação, nos tornamos indesculpáveis. E ele vai dizer, porque mesmo tendo conhecido a Deus, ou seja, através da criação, sabendo que há um Deus, sabendo em nossos corações de que há um Deus, a questão da moralidade, todos temos uma percepção do que seja certo, do que seja errado. Existem tantas comprovações do porquê de Deus e a moralidade é uma delas. Esse conceito do que é certo, do que é errado, já existe no coração de alguém na tribo mais distante. Ele vê alguém morrendo afogado, algo no coração dele diz, eu preciso estender a mão. Mesmo que ele não tenha sido exposto às escrituras, mas há uma natureza, há algo dentro dele, uma moralidade escrita nele. E tudo isso testifica. E o texto diz aqui, mas tendo conhecido a Deus dessa maneira, sabendo que há um Deus, olha o que ele vai dizer, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e o coração insensato deles obscureceu-se. Presta bem atenção aqui. Qual é o grande pecado da humanidade? É de que nós, sabendo que há um Deus, nós escolhemos viver os nossos próprios caminhos.
Olha aqui, nós escolhemos não glorificar a Ele como Deus, nem lhe render graças. E como que a gente fez isso? De que maneira que eu e você deixamos de render graças e de honrar e de glorificar a Deus? Olha a resposta aqui. Os seus pensamentos se tornaram fúteis. Olha que coisa incrível. Você sabia que os seus pensamentos, as coisas que ocupam a sua mente no dia a dia, importam para Deus? Já parou para pensar nisso? Na seriedade disso? De que aquilo que ocupa a sua mente durante o dia, durante as horas do dia que você tem, estas coisas importam para Deus a ponto dele escrever isso, dizendo que você é culpado de não lhe render graça, de não o glorificar. Por quê? Porque aquilo que passa na sua mente, os seus pensamentos são fúteis. O seu coração se tornou insensato e se obscureceu. E o texto continua, dizendo-se sábios. Nós somos criaturas muito sábias, nós aprendemos a filosofar. Nós somos uma sociedade que está evoluindo, cada vez melhorando. Iluminismo, a era da industrialização. Hoje, com a IA, e as pessoas vão pensando, nós estamos cada vez evoluindo mais e crescendo mais. E ele está dizendo aqui, olha, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Porque quanto mais nós achamos que evoluímos, mais temos nos tornado escravos de tudo aquilo que criamos. Homens adultos, crianças se tornando escravos das suas criações, de seus jogos infindáveis, de seus entretenimentos infindáveis, de suas internets e de seus scrolls infinitos, lhes lançando a uma futilidade e inutilidade impensáveis. Isso é a condenação da humanidade. E olha o que diz o versículo 23, trocaram a glória do Deus imortal. Deixaram de buscar esse Deus que se revela que Ele existe, que Ele é real, mas para Ele nós não temos mais tempo, para Ele nós estamos ocupados. Para buscar as suas coisas nós não temos tempo, a vida é muito corrida. Eu troquei a glória do Deus imortal, ele vai dizer aqui, por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. E aqui não seja rápido em pensar, que bom, ele está falando sobre adoração de animais. Eu não sou nenhum indiano, eu não adoro boi. Eu também não me prostro diante das imagens, porque isso é óbvio que é errado, que é pecado se prostrar, venerar qualquer imagem que seja. E às vezes você pensa, eu não faço isso, então está tudo bem. Mas não é esse o caso. Paulo aqui está apenas dando um exemplo de quando nós trocamos a glória de Deus por outras coisas. Não precisa ser necessariamente a adoração de animais, a adoração da natureza, como se ela carregasse algo nela mesma, quando ela é apenas uma revelação da glória de Deus e não algo a ser adorado por nós. Ou até mesmo aqueles homens santos que a Bíblia nos traz, quando nós deixamos de ver eles apenas como instrumentos e passamos a achar que eles são um caminho até Deus e nos tornamos também culpados, mas aqui o texto está condenando tudo que troca no nosso coração a glória que a Deus é devida. Como a gente está falando, tudo que ocupa o nosso pensamento, tudo que ocupa a nossa mente. Olha o que diz no verso 28, olha o que ele vai dizer.
Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus. Essa é a grande acusação que paira sobre todas as pessoas. É de que nós desprezamos o conhecimento de Deus. Deus se revela em Cristo Jesus. Deus que se faz carne e habita entre nós, o Verbo se revela, se manifesta, traz para si 12 apóstolos, escolhe mais um ainda, Paulo, e através desses apóstolos nos transmite as suas palavras eternas de vida registradas para nós nas Escrituras. E nós, ocupados em nossos pensamentos, em nossas vidas, somos culpados disso. Desprezamos o conhecimento de Deus. Essa é a grande acusação de Deus contra cada um de nós. E ele diz assim: visto que vocês desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem o que não deviam. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância, depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Inventam sempre maneiras de praticar o mal, desobedecem aos seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. Veja se esse aqui não é o retrato da nossa sociedade hoje, do mundo em que você vive. Vê se essa não é uma descrição digna de ser lançada no jornal de hoje. Porque essa é a consequência de uma sociedade que desprezou o conhecimento de Deus, que acha que ler a Bíblia é coisa para o pastor, e não entende que a Bíblia é a palavra de Deus para cada um de nós. É o pão, é o nosso alimento, não tem a ver com religiosidade, tem a ver com vida e vida eterna. E olha o que ele diz: embora conheçam o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticar, não somente continuam a viver suas vidas fúteis, seus pensamentos inúteis, suas diversões, seus hobbies, tudo das suas distrações desse mundo, mas além de viverem isso, também aprovam aqueles que as praticam. Essa é a condenação. É sobre isso que a ira de Deus se manifesta. É o fato de que com nossas mentes nós não temos glorificado a Deus, nós não temos rendido as graças a Deus, o Deus que merece essa nossa adoração. Mas pelo contrário, nós buscamos apenas os nossos próprios interesses. A Bíblia vai falar sobre isso. Como nós nos tornamos idólatras de nós mesmos. Pensa e olha para a sua semana. Observa a sua agenda. O quanto ela está dedicada aos outros. O quanto ela está dedicada a fazer o bem em direção ao Evangelho. Em anunciar essa mensagem que nós estamos estudando, ao passo que você entende ela, que ela é a mensagem de salvação, que ela é a única mensagem de salvação. Como Pedro vai dizer, só há um nome pelo qual importa que as pessoas sejam salvas, e é o nome de Cristo Jesus.
O que você tem feito em direção a esse evangelho? O quanto você tem dedicado da sua vida? O quanto dos seus pensamentos estão constantemente elaborando maneiras de honrar a Deus, de render graças, de glorificar o nome dEle, de viver aquilo que está no Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. O que você tem vivido na segunda-feira, na terça-feira, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo, para que o reino de Deus se estabeleça, para que mais pessoas venham à fé em Jesus, para que o mundo seja despertado dessa loucura que ele diz, dizendo-se sábios, se tornaram loucos. O mundo que se jacta de ter tecnologia, de estar evoluindo, e quando nós olhamos, nós vemos que tudo que cresce nesse mundo é a libertinagem, é a maldade no coração dos homens. Porque o homem é a parte de Deus. Quando ele pensa que ele se basta, quando ele começa a pensar que ele é autossuficiente, o que lhe resta são caminhos de morte. Porque somente em Deus, somente nele, nós vamos encontrar a vida. E isso a gente vai ver no próximo vídeo, na quarta parte. Nós estamos aqui na terceira parte, né, do que é o Evangelho. E nós vamos seguir e a gente vai ver junto ali o capítulo 2 e o capítulo 3. Algo importantíssimo de entendermos. Porque quantas pessoas leem o capítulo 2, desconectado do capítulo 3 e fazem as maiores confusões e justificam um monte de loucuras e heresias a partir do capítulo 2. Então, o que a gente vai ver no próximo vídeo é importantíssimo. Então, importantíssimo que você assista o vídeo 4, nosso próximo vídeo, para que a gente siga compreendendo. Mas que fique essa mensagem no nosso coração. Do motivo de que a palavra está dizendo, por que a ira de Deus tem estado sobre nós? Porque os nossos pensamentos se tornaram fúteis. A razão de viver nossa precisa ser o reino de Deus. Precisa ser o reino de Deus. Isso deve ser o que nos move, deve ser a razão do nosso viver. Não quer dizer que a nossa vida não vai ter um momento da distração, um momento de assistir algo. Não é isso. Mas não são essas coisas que dominam a nossa vida. O que vai dominar a nossa vida é a paixão pelo reino, é a devoção a Deus. Isso faz toda a diferença. Que o nosso coração entenda isso, que nós entendamos que os nossos pensamentos, aquilo que se passa em nossas mentes, vão fazer toda a diferença para mostrar se realmente nós estamos vivendo para Deus ou se nós fazemos parte dessa humanidade condenada. Que o verso 24 vai dizer assim, olha, por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração. Quando nós desprezamos Deus e a sua palavra, quando nós desprezamos o Evangelho, não existe um meio termo, você vai ser entregue aos desejos pecaminosos do seu coração. E quantos que confiam no seu coração? A gente já falou aqui, o coração muitas vezes nos leva para caminhos bons, mas ele é enganoso. E de repente, em meio a esses caminhos aparentemente bons, ele nos guia às piores desgraças da vida. E é o que Deus diz aqui. Você é largado para a degradação do seu próprio corpo,
trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo coisas e seres criados em lugar do Criador. Que nós não venhamos a trocar Deus. E quando eu falo trocar Deus, que fique bem claro que é trocar a revelação dele. Ora, você não encontra Deus parado no nada, olhando para a natureza. Quando eu falo trocar Deus, é você trocar a revelação dele. Ele revelou-se aqui. Foi da vontade dele se revelar assim. Quando você pega o Salmo 19, e a gente falou aqui sobre a criação de Deus e como ele se revela através da criação de forma a nos tornar indesculpáveis, o Salmo 19 começa assim. A primeira parte dele é falando que os céus declaram a glória de Deus. Mas depois, a segunda parte do Salmo, ele vai dizer que Deus se revelou de uma maneira absolutamente plena através da sua palavra. Através da lei que nos foi dada, através das Escrituras. Essa sim é a revelação absoluta e salvífica de Deus. Então, quando eu falo que nós desprezamos Deus, quando o texto diz nós desprezamos o Criador, é o fato de nós estarmos desprezando essa palavra. É o fato de colocarmos ela sempre em segundo plano, quando der, quando lá na frente da minha vida eu tiver um tempo, aí eu vou estudar, aí eu vou aplicar meu coração, mas hoje está muito corrido. É isso que ele está falando. Quando eu coloco essa revelação de Deus em segundo plano. Então eu estou desprezando Deus e estou vivendo isso aqui. Eu estou vivendo os meus pensamentos fúteis. Que o Senhor nos abençoe. Eu quero orar com você para a gente encerrar. Pai, tem misericórdia de nossos corações. Que nós possamos entender essa mensagem tão séria e tão urgente da Tua parte. De que nós devemos glorificar a Ti e render graças a Ti. Não permitindo que nossas mentes se tornem fúteis. Não correndo atrás da sabedoria desse mundo e nos tornando loucos, mas nos submetendo à Tua sabedoria, permitindo que essa palavra lave nossas mentes, habite ricamente em nós. E que nós não sejamos acusados de desprezarmos o conhecimento Teu. E de sermos entregues, como o texto diz, a uma disposição mental reprovável, mas que aquilo que habite em nossa mente seja a Tua palavra, o Teu Evangelho, para que venhamos a honrar o Teu nome e que possamos ser instrumentos que tragam o reino para esse mundo. É a minha oração em nome de Jesus. Querido, que o Senhor te abençoe. Sempre lembro no final do vídeo, você que está sendo abençoado por essa série, curte aqui, comenta alguma coisa, qualquer coisa aqui embaixo, uma palavra, Deus abençoe, qualquer palavra, é importante que você comente aqui embaixo, isso ajuda o vídeo, compartilhe o vídeo. Vamos levar essa mensagem, essa série tão importante de o que é o Evangelho. Que o Senhor te abençoe. Até o nosso próximo vídeo.